Boa noite, maravilhosa e maravilhosos! Sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda, nosso encontro semanal, todas as segundas-feiras, aqui no YouTube, às 18h30. Para você que não me conhece, sou Tamires Aleluia, psicóloga formada desde 2012. Sou empresária, sou servidora, eu sou ali multifacetas, né? E toda segunda-feira eu trago aqui insights poderosos para que você possa mudar a sua vida e a sua realidade. E eu amo quando vocês gostam do conteúdo, quando vocês deixam comentários, quando vocês deixam um curtir, quando vocês encaminham para outras pessoas, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de adultos, de pessoas, para que elas possam mudar a sua realidade e mudar a realidade das pessoas que vivem ao redor delas, ok? Hoje é dia 26 pós-natal. Prometi que ia vir de vermelho, né? Mas a minha alma branca, que ama branco, não consegue. Se você ver os últimos vídeos, é sempre branco, preto, branco, preto, branco, preto. Estamos assim. White ou black. Red, a gente deixa para os detalhes aqui do quarto, como o meu sofá, como minhas almofadas, enfim. Não vamos fazer drama por conta disso. O tema da live de hoje é por que o casamento, que a família, se tornou uma instituição falida. Acredito nisso? Obviamente que não, mas infelizmente os valores, o conservadorismo tem se perdido, tem se esvaído ao longo dos anos. E as pessoas não veem mais o relacionamento amoroso como algo de tamanha importância por não entenderem os 3 aspectos que eu sempre falo aqui com vocês, que abrange o casamento, né? Então vamos começar a exemplificar o que é o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus, é um projeto criado por Deus, que foi criado inicialmente ali no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão, viu que Adão estava sozinho e falou assim: far-lhe-ei uma companheira, uma adjuntora. Foi lá, tirou Evinha ali da costela, ladinho, né? Não tem essa de trás e frente, é ladinho ali, ó, lado a lado, parceria. Tirou Evinha ali da costelinha de Adão, Adão estava adormecido. E desde então a constituição da família foi feita, né? Tiveram ali alguns filhos que não eram muito abençoados, né? Faz parte. São heranças, mas oh Jesus! E iniciou-se ali o conceito de família. Gente, eu tô muito feliz hoje. Tô muito feliz mesmo, tá? Vocês vão perceber aqui no vídeo. E criou-se o conceito de família. Desde então, a família vem sido cultuada, idealizada. O sonho de meninas, até algumas décadas atrás, era se casar de véu e grinalda, encontrar o seu príncipe encantado, que não existe, mas o seu parceiro de vida. E de um tempo pra cá, as pessoas começaram... Deixa eu colocar minha aliança, porque eu não gosto de gravar sem aliança. Eu fico sem aliança em casa, gente. É um negócio que, assim, não tem o que fazer. E aí, com o passar do tempo, esse sonho de se casar de véu e grinalda foi acabando, né? Assim como o sonho de ter filhos, né? As mulheres foram mudando um pouco os seus sonhos. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. E hoje, é muito difícil você encontrar alguém, um adolescente, uma criança, em que você olhe e você pergunte e ele diga que o sonho dele é casar-se. Porque na maioria das vezes, a ideia que eles têm de casamento é dolorida, é sofrida e é algo que eles olham e dizem assim: eu não quero essa vida pra mim. Não é desse jeito que eu quero viver. Então, em boa parte, o problema pelo qual o casamento não tem sido idealizado por essa nova geração está em nós.
a velha geração. Por quê? Porque eles não viram em nós algo que eles olhassem e dissessem, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero um casamento desse jeito. Eu quero ser feliz desse jeito. Eu quero ser tratada desse jeito. Nós, como uma geração passada, vou colocar passada, né? A geração mais antiga, nós não trouxemos esse amor, essa paixão pelo casamento, pela instituição familiar. E hoje eu tento ao máximo ser a pessoa que defende que casamento é incrível, que casamento é gostoso. É fácil. Gente, se fosse fácil, não teriam tantos divórcios, né? Não é fácil. Assim como trabalhar e acordar todo dia às 6 horas da manhã também não é fácil. Mas a gente faz o que a gente precisa. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã porque eu preciso, não é porque eu gosto. Porque gostar mesmo é essa vida que eu tô vivendo aqui de home office, tá? É acordar 8, 8h30, 9 horas. Trabalhar até 6, 7, 8 horas da noite enquanto meu esposo não chega. No conforto do meu lar. Poder sair para resolver uma coisa ou outra e voltar e continuar de onde eu parei. É isso que eu amo, é essa vida que eu amo e é essa vida que eu vou ter em breve. Mas casamento é muito bom para você que tá solteira ou para você que casou errado e não tem ali uma noção de comparação do que é um casamento. Casamento é muito bom. Eu estou casada setembro, outubro, novembro, dezembro, há 1 ano e 3 meses, mas estou com o meu esposo em um relacionamento há 4 anos. Tivemos muita dificuldade, passamos por muitos perrengues relacionados a mim, relacionados ao passado dele, relacionados à família, relacionados à mentalidade, mas os nossos valores, o nosso objetivo, o nosso foco conseguiu ser alinhado e depois de um tempo as coisas se tornaram mais fáceis. Mais fáceis. Então, o que eu preciso que você entenda? Casar é bom, ter um parceiro é muito bom, ter alguém para dividir seus planos, seus sonhos, seus objetivos, alguém que te dê suporte para que você alcance os seus projetos, para que você se torne uma mulher de sucesso, alguém que não tem inveja do seu sucesso, alguém que te apoie incondicionalmente. É maravilhoso ter isso. É maravilhoso. Então, se casar, ter alguém para dividir a sua vida, para conversar, para contar as suas particularidades, para ser seu amigo e confidente. Alguém para quem você possa falar assim: eu errei, não sei porque errei, mas eu vou melhorar. É incrível você ter essa pessoa na sua vida. É incrível você ter um casamento em que um pensa no outro, em que um se preocupa com o que é importante para o outro, em que existem acordos, em que existe negociação. Tem os arranca-rabo? Obviamente, meu povo! Eu quero é ver a família que não tem arranca-rabo. Eu tô pra ver. Não existe. Tem que ter um arranca-rabo. Porém, tudo ali com respeito, né? Eu conheço casais que não podem ficar no mesmo local. Já começa. Eles não têm um dia de paz. Quando você vê que tá muito quieto, você fala assim, acho que fulano não tá em casa. Porque se tivesse, o arranca-rabo já tava. E quão triste deve ser viver numa casa desse jeito. Eu lembro uma vez que eu fui na Casa Sol, a gente tava reformando o apartamento da Zona Sul e a gente foi lá comprar alguns pisos, pastilhas pra colocar na cozinha. E eu lembro que a hora que a gente chegou no caixa, tava eu e minha mãe. Não sei se ela vai lembrar disso. A moça que atendeu a gente, eu conheci ela de vista porque a gente pegava o ônibus no mesmo horário. E ela morava na Zona Sul também. E aí eu lembro que a gente tava conversando sobre alguma coisa e ela falou que tinha acabado de se casar. Mas ela falou com tanta empolgação, gente, naquela época, eu acho que eu tava namorando.
Provavelmente eu tava namorando com um desses montes de relacionamento que eu tive. Mas eu não vou lembrar exatamente em que época que foi. Ah, eu tava namorando mesmo. Tava namorando. Tava. O abençoado lá de outra cidade. E aí, eu lembro que ela falou com tanta empolgação. Ela tinha acabado de casar e ela... Casa sim, casar é muito bom. Nossa, é uma delícia. Tipo eu hoje, sabe? E eu lembro que aquilo me marcou porque eu nunca, até aquela época, sei lá, 25 anos de vida, em 25 anos de vida, eu nunca tinha visto ninguém falar de casamento com tanta empolgação. Quando eu casei e quando as pessoas começaram a saber que eu ia casar, que foi algo muito... Tanto que quando a gente fez o Shabbat, a gente nem divulgou as fotos. A gente foi divulgar as fotos depois do casamento, alguma coisa assim, pra não gerar burburinho. A gente fez o mais discreto possível. E eu lembro que quando ficou impossível, né, de esconder que a gente ia casar e tudo mais, porque, gente, quanto menos gente sabe, melhor, sabe? É um conselho pra você levar pra sua vida. Quanto menos gente souber, menos BO você vai ter, menos encheção de saco, enfim. As pessoas, algumas pessoas muito próximas de mim começaram a chegar e falar assim: você vai casar? Tem certeza que você vai casar? Não casa não. Ai, casamento, menina de Deus, olha, é só... E eu olhava e falava assim, vou casar, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. Não, vai ser uma bênção. Sabe assim, tipo, rebatendo o que aquelas pessoas traziam. E eu entendo que não é na maldade, eu entendo. Porque algumas pessoas realmente têm experiências horríveis com casamento. Mas o que eu preciso te falar? Se você tem uma experiência horrível com casamento, a culpa é sua. Porque quando a gente tem problemas de saúde, a gente procura um especialista em saúde. Quando a gente tem problema nos dentes, a gente procura um especialista em dentes. Quando a gente tem algum problema com o cabelo, a gente procura um especialista em cabelo. Quando a gente tem problema no relacionamento, quem que a gente procura? Vocês não procuram. Vocês não vão atrás. Vocês não estudam. Não se dedicam. Não buscam estratégias para mudar a situação. Vocês querem mudar o parceiro, mas não querem mudar a situação. E eis que o cachorro aparece. Meu Deus! Então, eu preciso que você entenda que casar é bom e que a próxima geração, a geração atual, ela só vai querer casar se ela ver bônus nisso. Se houver pontos positivos nisso. Porque hoje em dia as pessoas não querem mais casar. Elas querem morar junto. Algumas não querem nem morar junto mais. Querem casar e continuar em casas separadas. Não foi assim que Deus instituiu o casamento. A Bíblia diz que você vai deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e serão uma só carne. Como que eu posso ser uma só carne morando em casas separadas? Ou querer viver como casada sem ser casada. Totalmente contra as escrituras. Totalmente contra a palavra. E aí, se começa errado, vai acabar errado? Provavelmente. Tem como começar errado e terminar certo? Tem. Mas aí, você precisa pagar um pequeno preço que às vezes a gente não suporta pagar. Para consertar tudo, deixar tudo certo, para maldição virar bênção. Deus transforma maldição em bênção? Óbvio! Óbvio, gente! Deus é um homem misericordioso. Pensa num pai, eu conheço, tá? Pensa num pai que o filho faz o que quer e ele continua lá dando amor e carinho. Pensou? Agora multiplica isso, sei lá, por 1 milhão, por 2 bilhões, por 5 trilhões. Deus é essa pessoa. É aquele pai que você faz tudo errado e ele continua ali, te dando amor e carinho. Porém, ele vai querer te fazer feliz, ele vai querer te cobrir de misericórdia, de graça, mas existe algo que Deus não interfere, tá? Que é o livre-arbítrio. Então você teve livre-arbítrio para escolher o que você queria fazer.
e quando você tomou a decisão de errar, né? De começar algo errado. Então, sim, você pode começar algo errado. Sim, você pode pagar o preço para tornar algo errado, a maldição em bênção. Algumas pessoas conseguem, mas não são todas. E o preço é alto. Porém, existe um negócio chamado consequências que tem a ver com a semeadura. Tudo aquilo que o homem planta, com certeza o homem vai colher. Então, se você plantou coisa errada, se você plantou engano, se você plantou mentira, você vai colher isso. Tem um provérbio popular que as pessoas dizem que quem planta chuva colhe tempestade. Às vezes isso acontece. Às vezes, Deus, com a infinita misericórdia dele, auxilia a gente ali no processo. Então a gente não sente tanto baque. Ele dá estratégia, ele dá direcionamento. Lembra de Davi? Davi foi um cara que errou pra caramba, né? Considerado segundo o coração de Deus por conta da humilhação dele. Toda vez que ele errava, ele se humilhava ao máximo. Ele rasgava as vestes. Ele se refugiava em um lugar deserto e tinha ali o momento dele com Deus. Mas Davi também fez umas cagadas que, ai meu Deus do céu. Porém, Davi pagou o preço. Ele pagou muito preço. E a maioria desses preços que ele pagou tinha a ver com os filhos dele. Roubaram o trono dele, roubaram o reinado dele, roubaram as mulheres dele. Então, assim, Davi pagou um preço muito alto que talvez eu e você não tivéssemos estrutura para pagar. Algo que começou errado, que era maldição na vida dele, e ao longo da jornada dele foi se transformando em bênção, foi se modificando. Pagou o preço, sofreu, teve ali as suas consequências, teve que arcar com elas. Mas é possível, né? Então, hoje, nesta live em que estamos falando o porquê o casamento se tornou algo falido, uma instituição falida, o meu conselho, a minha estratégia para você é que você repense o que o casamento significa para você. Se existem crenças aí dentro de que relacionamento não é bom, de que casar não é bom, se você é essa nova geração que ouviu ou cresceu vendo pessoas menosprezarem a instituição família, comece a anotar num caderno, numa folha, todas essas crenças negativas que você tem sobre o casamento. Muitas vezes você ainda não se casou, você ainda não se abriu para o amor, porque você tem essas memórias em você. Você tem esse conceito errôneo de que casamento é ruim, de que casamento não dá certo. E eu não quero que você tenha essa concepção. Eu não quero que você pense dessa maneira. Eu quero que você veja o casamento como uma instituição sagrada, como bênção do Senhor. É igual aos filhos. Eu sou uma pessoa que tem um posicionamento de que na minha vida hoje não caberiam filhos, tá? Por N motivos. E aí tem aquelas pessoas que vêm e falam assim: ai, boba, você vai ver. Daqui a um tempo você vai estar grávida. E as pessoas não entendem que não existe só uma vontade. Existem questões biológicas e reprodutivas. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Porque se eu não falo isso com ninguém, não vou falar aqui numa live com um monte de gente, né? É algo pessoal meu. Enfim, a probabilidade de que eu tenha um filho é praticamente 10%, 5%. É quase nula. Porém, desde antes de existirem essas circunstâncias, eu já era uma pessoa que não tinha aquele... Não me sentia chamada a ser mãe, sabe? Assim, eu amo criança, dependendo da criança. Minhas crianças da escola eu amo. Mas por quê? Porque dá meu horário eu vou embora, né? Elas não vão ficar chorando aqui no meu quarto quando eu tô dormindo. Mas eu não me vejo com esse espírito materno. E ok, né? Tudo bem. Porém, filhos na Bíblia são descritos como herança. Eu não vou te estimular a não ter filhos. Se você quer ter filhos, tenha. Filhos são herança.
é uma maneira de você sair do seu egoísmo, o casamento também. O casamento e os filhos é uma maneira de você sair desse seu mundinho fechado, em que você vive pra você, em que você é sua prioridade, né? Esse mundinho de egoísmo, e você começar a viver para o outro. Então, dentro do casamento, você começa a ver o quão mesquinha você é, o quão egoísta você é. E aí, para isso não machucar o seu parceiro, você começa a mudar internamente para se tornar uma pessoa pelo qual o seu parceiro tenha orgulho, tenha prazer em estar perto. Eu acho tão bonitinho. Às vezes a gente tá em alguma situação e aí meu esposo vem e fala alguma coisa do tipo: nossa, eu nunca tive isso. Nossa, você fazer isso pra mim, nunca fizeram. Então, assim, essas coisas boas. Ou quando ele fala assim: poxa, nessa situação você agiu desse jeito. Poxa, ninguém nunca agiu desse jeito comigo numa situação dessa. Então, quando ele começa a enaltecer a esposa que ele tem, isso me dá combustível para me tornar melhor, para trazer esse sentimento de, poxa, olha a esposa que eu tenho. Essa admiração, sabe? Então, o casamento faz isso, sabe? De você se melhorar pensando no outro, né? Porque vocês são uma só carne, não tem mais como você pensar só em você. É você e seu esposo, é você e seu parceiro. Pra tudo, gente, pra tudo. Pra tudo, é sempre isso, você e seu parceiro, tá? Quando você tem filhos, você... É por isso que algumas pessoas se perdem também. Você tem que dividir essa atenção e esse amor entre o seu casamento, que foi a primeira coisa que veio, parceiro como prioridade, lembra? E os seus filhos que vieram depois. Então, primeiro vem o seu parceiro, que te deu os seus filhos, e depois vem os seus filhos. E aí você tem que equilibrar da melhor maneira possível esse amor, esse cuidado, essa dedicação, sem deixar que o seu casamento se perca. Deve ser um esforço enorme, não sei porque não passei por isso. Deve ser um esforço enorme, deve ser bem complicado, mas é possível, com estratégia, com autoconhecimento, com clareza. Se eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que eu dou conta de fazer, entende? E dentro dos 14 dias do nosso desafio, que já tá acontecendo, começou dia 19, há uma semana atrás, eu dou possibilidade para que você tenha essa clareza ao longo do curso, tá? É o seu pontapé inicial, Tamires. Eu quero começar a minha mudança de mentalidade. Eu fui traída, eu estive em relacionamentos em que eu me machuquei, eu não sou a favor do casamento, não sou a favor do relacionamento. Eu sou essa pessoa que pensa que casamento é uma instituição falida. Eu sou essa pessoa que tem crenças totalmente negativas sobre relacionamento. Esteja comigo no desafio, tá? As vagas ainda estão abertas, você não vai perder nenhum conteúdo. Entra aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele custa R$29. É uma piada, eu sei. R$29 e você vai ter meus conteúdos, acesso as minhas estratégias, as minhas metodologias por 14 dias, tá bom? Então, você vai receber todos os dias pela manhã conteúdo no seu e-mail e você vai colocar em prática as tarefas que sempre tem ali nos vídeos. Então, assim, eu me vejo hoje comprometida a mudar a mentalidade das pessoas em relação ao casamento. Eu quero que você mude a sua mentalidade. Casamento, se Deus não tiver misericórdia, se a gente não se posicionar, daqui a um tempo o casamento será mesmo uma instituição falida, porque olha como que as pessoas têm agido em relação ao casamento. As pessoas não querem se casar. As pessoas não querem pagar o preço. As pessoas não querem viver o sacrifício que é um matrimônio, que é você escolher todos os dias a mesma pessoa. Eu lembro que há uns anos atrás eu falava assim pra minha mãe: eu não posso me casar. Como que eu vou dormir e acordar com a mesma pessoa todos os dias? É muito chato.
É tedioso. Imatura. Mentalidade pequena. Hoje eu sou a pessoa que ama dormir e acordar com meu esposo todos os dias. E já foram mais de 400 dias dormindo e acordando ao lado dele. Seguidos. Ininterruptos. E eu amo isso. Eu amo, eu sinto falta quando eu acordo e ele não tá comigo, né? Principalmente agora no home office, que ele acorda super cedo e vai trabalhar e eu continuo na cama. É muito chato. E é muito bom, é muito bom, é muito bom. Depois que eu casei, a minha vida entrou num patamar totalmente diferente. Por quê? Porque eu tenho um parceiro que me apoia, eu tenho um parceiro que é o meu suporte na vida profissional. Então, enquanto eu tô aqui lidando com as alunas, equipe, produto novo, loja de semijoias, e-commerce, CNPJ, tributo, imposto, ele tá sendo o meu apoio, minha retaguarda, para que eu possa ter tranquilidade para cuidar do que eu preciso cuidar. Quando eu não era casada, quando eu era solteira, eu tinha uma casa para direcionar, né? O apartamento lá no caso. Eu tinha 1000 coisas e eu não tinha um apoio, eu não tinha uma retaguarda. Eu tinha a Nath, minha assistente, que sempre quebrava meus galhos, sempre me ajudava em tudo. Mas quando você tem um parceiro de vida, é muito diferente. Alguém que sonha com você, alguém que luta juntamente com você, alguém que se dedica com você, alguém que chega e fala assim: o que você precisa? Vamos fazer. Entende? Então, assim, eu espero que esse nosso encontro de hoje, dia 26, pós-Natal, traga. Eita! Você ouviu? Você não ouviu, né? Minha barriga. Traga clareza pra você e seja o pontapé inicial pra você mudar essa mentalidade e querer, de verdade, ter um parceiro pra vida. Ter alguém que te assuma como esposa, como mulher, como parceira de vida. Alguém que não queira ter você pelos cantos, escondido, fugindo. Alguém que esteja disposto a mostrar você pro mundo e a assumir você como a mulher da vida dele. Chega de migalhas. Chega de ser a ficante. Chega de ser o contatinho. Chega de ser a amiga colorida. Chega de ser a pessoa que vai suprir as necessidades sexuais e emocionais de outra pessoa, mas que não está disposta a construir algo com você, a assumir você, a ter algo sério com você. Chega de acordar e não ter mensagem no celular. Chega de só te ligarem quando precisam, quando querem algo, quando precisam satisfazer algo. Não se coloque nesse papel, não se coloque nessa posição. Eu sei que é difícil, principalmente quando existe uma atração, quando existe uma paixão. Eu sei que é difícil você falar não. Mas eu tô aqui hoje para te dizer que existe sim um homem que quer ser o seu suporte, que quer te ajudar, que quer alavancar a sua vida de alguma maneira. Existe um homem que quer te assumir para o mundo inteiro e gritar para os 4 cantos que você é a esposa dele. Existe um homem disposto a passar por todas as dificuldades e a dizer não ao divórcio, não à separação, para ficar junto com você para sempre. Na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Esse homem existe. Eu sei que muitas mulheres e muitos homens também, tá? Ainda acreditam que o casamento é uma prisão, que o casamento é chato, é monótono, é tedioso. Se a sua vida hoje é chata, é tediosa, com certeza seu casamento também vai ser. Você precisa primeiro construir uma vida interessantíssima, uma vida de sucesso, para depois você colocar alguém dentro dessa vida. Eu lembro que quando eu conheci meu esposo, eu tava no auge. Gente, eu tava no auge. Eu tinha meu apartamento, que eu e minha mãe tínhamos reformado.
eu tinha o nosso carro, eu tava trabalhando, eu já tinha começado com a Rinodê, com a loja da Rinodê. Então, assim, eu tava, meu Deus, eu tenho um apartamento e um carro, motorizada. Saía, voltava de madrugada, recebia amigos em casa de madrugada. Eu fazia o que eu queria. Eu tava no meu auge. E eu lembro que nessa época que eu estava no auge, poder pessoal e autoconfiança exalando, eu lembro que quase toda noite eu recebia mensagem de ex. Ah, foi um erro a gente ter terminado, hoje eu vejo isso e blá blá blá. Só que eu tava empoderadíssima. Eu tava vendo algo que eu nunca tinha vivido, morar sozinha. Que delícia! Já tinha passado a parte negra, né, que é a adaptação. Eu tava com a autoestima, lá em cima. Trabalhando à noite, saindo, indo pra karaokê, indo pra pizzaria, conhecendo gente. Eu tava super bem. E aí, quando eu tava super bem, dando festinhas durante a semana na minha casa, me aparece meu esposo. E eu fiz de tudo pra esse homem desistir, gente. Eu fiz. Falei que eu era chata, que eu era rancorosa. Mostrei todos os meus defeitos primeiro pra esse homem. Falei, bom, vou mostrar os defeitos primeiro, que esse homem vai ver que ele não vai dar conta de lidar com esse humor. E ele, ó, vai cair fora. O tiro saiu pela culatra. E quando eu vi, eu já tava envolvida pra aquele homem, naquela situação toda, nesses 6 meses de conversa que a gente teve. E aí não teve como fugir, né? Já tava ganha. E ele também, né? Ele também já tava ganho. E quando que ele apareceu? Quando eu tava desesperada procurando? Não. Quando eu tava muito feliz, muito bem, vivendo a minha vida, desfrutando, curtindo, com a minha autoestima, poder pessoal, autoconhecimento. Quando eu tava cuidando de mim. Quando a minha vida tava interessantíssima. Ele chegou. Então é assim que vai acontecer com você caso você ainda seja solteira, tá? E você que já está num relacionamento, mas sente que não tá feliz, não tá resolvida, não tá realizada, vou deixar o link aqui embaixo, o desafio dos 14 dias, entre e veja a mudança começando a acontecer. Porque a mudança pode acontecer em 14 dias? Pode. Mas a minha sugestão aqui pra você é que esses R$29 seja o início de uma transformação. Tem muita coisa ainda pra gente trabalhar em você. E o desafio dos 14 dias por R$29 é só o começo, é só o início. Para homens e mulheres, tá bom? Homens e mulheres, vocês são muito bem-vindos no meu desafio, ok? Um beijo pra você. Deixa o seu curtir aqui embaixo. Deixa o seu comentário. Encaminha pra uma amiga, pra um amigo que precisa entender que casamento é muito bom, é de Deus, é gostoso. E eu te vejo segunda-feira, pós-Réveillon, para nossa primeira live de 2023. Ai, meu Deus! Um beijo!